Bom dia, boa sexta-feira 13 para vocês e vamos começar aqui o nosso papo. E eu já esquecendo de uma coisa importante, acho que vocês estão me ouvindo, mas em tese vamos melhorar a percepção. Agora deve ter melhorado. Vamos lá, vamos lá. Sexta-feira 13, vamos entrar aqui ao vivo, logo após o Halloween, e falar hoje sobre a importância do método. Daqui a pouco o Juliano vai chegar aí, que é o cara que criou um belo método, né? E provavelmente vai poder falar muita coisa legal para nós. Pessoal, aquela chamada de sempre, clica aí no aviãozinho embaixo da imagem e vai chamando o pessoal aí, né, que vocês conhecem, os profissionais, para a gente ter uma galera. Principalmente aqueles que não nos conhecem, né, que não estão acostumados. Embora a gente não vai falar nada manjado, mas a ideia é também que mais gente conheça esse BPT. Boa sexta-feira 13, Juliano Esperança. Para nós, né? Para nós todos. Estou falando aqui para o pessoal clicar no aviãozinho, chamar o povo. Exatamente. Eu estou fazendo isso agora, tá, pessoal? Então, Vou fazer também aqui, ó. Vocês não veem o meu dedo aí apontando, mas é isso que a gente está fazendo. Assim, só para vocês saberem, né, por que nós temos feito isso às terças e sextas, né? É justamente para, se você dá aula na terça e quinta, né, tem aquele coisa de terça e quinta, segunda, quarta e sexta, você pode ver ao vivo pelo menos uma das duas da semana, né? E depois você vê a gravação da outra quando for impossível participar. A ideia, e por isso que eu estou pedindo para vocês chamarem o povo, é ter a maioria das pessoas ao vivo, porque agora a gente, com tudo isso que a gente está vivendo, por causa da pandemia, de viver dentro das lives, dentro do Zoom, dentro do Instagram, tem muita gente que não consegue assistir depois, né? que não assiste depois, porque é tanta coisa, né? Você liga o telefone e tem um monte de coisa acontecendo. Então, vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Isso aí, Brunão, Matheus, boa tarde, Fri. Priscila. E vamos lá, daqui a pouco eu dou uns recados aí, quando tiver mais gente participando. Juliano, você é o criador de um método. Hoje eu vou tomar suco de laranja. Eu tô de chazinho hoje também aqui, ó. Que não tinha café disponível. Eu não estou hoje no meu habitat natural, gente, que é o meu escritório lá. Eu estou num estúdio de gravação. A gente está gravando palestras e a minha participação vai ser agora às 2 horas para um evento online da Life Fitness, tá? Que vocês vão ver aí, vão receber as coisas. Vai ser no dia 25 e 26 que ele vai ao ar, e hoje está sendo gravado. Então aqui mas é super legal aqui, estou numa sala fechada, estamos tranquilos. Muito bem. Juliano, você criou, alguns anos atrás, anteriormente você já tinha lá o método Juliano Esperança, né, o Wellness Manager. Sim, exato. Você exato. chamou, e mais recentemente o Storm 12. Né? Isso. Que na época do Wellness Manager era um método exclusivamente presencial, que as pessoas podiam se exercitar com ele no seu estúdio, né, no instituto. Sim.
E o novo, o Storm 12, já é um método híbrido, né? As pessoas, você usa no instituto e as pessoas também Exatamente. podem usar online. Então, daqui a pouco não, vamos falar disso. Eu quero fazer para introduzir o assunto aqui do método, uma observação que é uma minha particular, que é o seguinte: eu acho que as pessoas devem diferenciar os profissionais método de metodologia. Tá? E eu não sei se existe essa diferenciação na língua portuguesa, tal, mas a diferenciação que existe para mim, que eu acho importante pensar, mesmo que você dê outros nomes para essas coisas, é a seguinte: a metodologia, no caso do personal, da atividade física e tal, para mim ela tem mais o sentido de uma série de exercícios, de procedimentos tal, que são mais ou menos padronizados, né? E que você adere a essa metodologia. O Thomas Plummer, inclusive, né, que a gente sempre cita, ele fala que você não deve ser um treinador de metodologia única. Querendo dizer o seguinte: se você aprendeu lá uma determinada metodologia de trabalho, sei lá, HIIT ao cubo, não necessariamente você tem que usar aquela metodologia para todos os clientes, porque os clientes são diferentes. Ainda mais no trabalho de Exatamente. personal, que deveria ser personalizado, né? Então, eu faço essa diferenciação. A metodologia é alguma coisa, vamos dizer assim, na minha cabeça, meio amarrada, né? Olha o Jeff aí. E o Fala, método, Jeff. gente, na minha cabeça, é um pouco diferente. O método é uma série de entendimentos, de compromissos, seu ou você com a sua equipe e tal, e que orientam, na hora de atender o cliente, na hora de trabalhar com os clientes, todo esse atendimento. Orientam no sentido de levar cada cliente a atingir o seu potencial e o seu objetivo, né? Que é o contrário na diferenciação que eu estou fazendo aqui, de você encaixar a sua metodologia para qualquer cliente. Né? Então, e isso tem sido muito comum hoje em dia. Né? Então, o cara, sei lá, HIIT ao cubo lá, e aí o cara começa a pegar lá os clientes novos, os alunos, e vai jogando HIIT ao cubo em todo mundo. Né? Exatamente. Embora a gente sempre fale da necessidade, né, de quanto é positivo você determinar, escolher um público-alvo, né, uma persona que é quem você sabe, mulheres acima de 40 anos, assim, assado e tal. Por quê? Porque você vai se especializar em trabalhar com aquele público. Isso não significa que você deva trabalhar com aquele público todo mundo do mesmo jeito. Pelo contrário, Exatamente. você escolhe qual é o público que você mais se identifica, que mais conhece, e vai estudar, e aí você vai estudar o quê? Várias formas, tudo quanto for possível, de influenciar o comportamento para melhorar a qualidade de vida e atingir os objetivos daquele público específico. Então, aí você vai estudar os Perfeito. exercícios, a fisiologia, a anatomia, a biomecânica, o comportamento, a psicologia daquela população, para que você saiba cada vez mais como levar as pessoas daquele grupo a atingir o seu potencial e os seus objetivos. Então, aí você pode ter um método, e esse método pode ser seguido pela sua equipe, ou se é você sozinho, fazendo com que as etapas do treinamento, isso é importante, as etapas do treinamento sejam mais ou menos conhecidas, né? É óbvio que se uma pessoa vai fazer uma modificação, você vai fazer, mas as etapas são conhecidas. Quando você tem uma pessoa que trabalha com você, ela conhece as etapas,
Mas não necessariamente você e essa outra pessoa vão usar sempre os mesmos exercícios e sempre a mesma metodologia, né? Vocês devem concordar comigo que é impossível, teoricamente, que uma metodologia atenda todas as pessoas, né? Mesmo que seja dentro de um grupo, mesmo que sejam as mulheres de 40 anos assim assado, não é lógico que uma única metodologia seja adequada e boa para todas elas, para todo aquele grupo, né? O método é diferente. O método significa que se você não estiver lá e outra pessoa for dar aquele treino, aquela coisa, acompanhar aquele cliente, as etapas serão seguidas, que são as etapas que você determinou na criação, na elaboração do método, para que cada cliente tenha o seu melhor atendimento e o seu potencial alcançado. É isso, gente? Tadeu, bom, você foi muito perfeito na sua explanação, né? Então, assim, o que é quando meu primeiro contato com a questão de criar uma metodologia foi em 2008, um desafio lançado pelo Almeres. E aí eu fui entender metodologia. Quando eu criei o Wellness Manager, o que é metodologia? É o estudo dos métodos. Então, você foi sempre muito bem, sempre coloca muito bem a questão do conhecimento. Então, o que é a gente estudar metodologias? Sou eu entender o HIIT, entender treinos de mobilidade, treinos de força, de potência. Então, dentro desse universo de várias metodologias, é essencial que a gente, principalmente por uma questão de organização mental do cliente, que você crie um método. Qual foi a estrutura que eu utilizei? Primeira coisa que eu perguntei quando eu fui criar um método, principalmente quando eu entrei para o Storm, qual era o objetivo final do meu exercício, do meu treino? O que eu esperava que acontecesse com esse treino? Segundo, qual era a transformação que eu esperava que acontecesse com esse cliente? E terceiro, qual era a ordem correta dessa experiência do aluno? Eu gosto de resumir que o método ele é a interseção entre o conhecimento técnico, a sua vivência prática e a experiência do cliente. Na verdade, é uma tradução do que o cliente precisa compreender para que a gente derrube as objeções dele. Porque, na verdade, o cliente, quando vem, ele vem com várias objeções, com várias dificuldades. Eu gosto de falar na palavra da inovação, no sentido que a função de facilitar e levar a intuitividade do cliente. É uma coisa que quando eu fiz e deu super certo, galera, e olha, recomendo que vocês façam, Manager, são, na verdade, eu não vou mostrar todos os cubos, mas eu criei cubos para conversar com os alunos. Então, quando eu ia conversar com os alunos, galera, o que eu falava? Ó, vamos falar sobre tônus muscular? E aí, vamos falar sobre fortalecimento? Vamos falar sobre a importância do GH e a relação hormonal com o exercício? Por que 3? O que significava 3 no sentido do meu treino? Tinha uma razão. Vamos falar sobre indicadores. Quais são os indicadores que você quer modificar na sua vida? Enfim, é uma tradução. Esse objetivo é um objetivo importante educativas do nosso treino. De tal maneira que a gente consiga ter uma margem, presta atenção, galera, quando a gente tem um método já determinado na mente, a gente ganha, nós profissionais e os alunos também, espaço mental para saber lidar com os obstáculos que vão surgir diariamente. Então, quando você tem uma sequência lógica, uma lista de coisas que o aluno precisa compreender e aprender ao longo do período do seu treinamento, com escalas e tópicos de objetivos pessoais, objetivos técnicos, que seja de alguma maneira esclarecida ao redor do grupo. Com módulos, ou seja, quando o aluno entende que ele vai passar por 3 módulos, vamos imaginando, né? Eu estou falando em módulos só para você que não tem método imaginar como que você pode criar o seu. Então, no primeiro módulo, o que esse cliente precisa aprender, no segundo, no terceiro.
E essa intuitividade de você compreender o que o cliente vai treinar e o que você pode fazer com ele, faz com que você diminui o estresse, porque reduz muito o atrito do convívio, galera. Eu não tenho dúvida. Quando eu criei o Wellness Manager, eu cometi vários erros. Inclusive, o Wellness Manager, ele é meio cacofônico, ele não é uma coisa que flui para falar. Foi uma dificuldade que eu enfrentei. A maioria das pessoas tinham dificuldade de compreender o que é uma gestão de qualidade de vida, da mesma maneira que elas tinham dificuldade em falar o Wellness Manager. Então, eu ainda uso o conceito do Wellness Manager. O que eu pensei? Como facilitar a experiência desse cliente a partir do momento que ele pisa. Gil. Porque tem uma questão, galera. Gil. Oi, Paulo Junqueira. Exatamente, o criador de um baita de um método de sucesso. Exatamente. Seja bem-vindo. Exatamente. Seja bem-vindo, Paulão. Obrigado. Então, tem uma coisa uma coisa por trás do método que é muito importante, galera, que isso tem a ver com neurociência, que é aquilo que eu falei, né? Quando a gente pensa em método, a gente precisa criar o espaço de interseção. Galera, o que é espaço de interseção? É o espaço comum entre a técnica, a experiência mais científica e a prática. Obrigado, Paulão, para você, irmão. Então, nesse universo, tem uma coisa chamada... Nossa, que eu tava... É o universo da potenciação. O que é a potenciação? É a capacidade de reforço de aprendizado neuronal. Ou seja, quando nós repetimos de uma maneira sistemática a sequência de exercícios, ao longo de um tempo, a gente aumenta a potenciação desse aluno. Gil, que palavrão é esse? Potenciação a gente começa a reforçar o aprendizado cognitivo e os neurônios vão compreendendo que cada dia mais o aluno tem uma experiência facilitadora e isso gera uma maior fidelidade do cliente. Então, variabilidade de aula, cada dia montar uma aula é legal, só que existe um outro cenário, que é facilitarmos a experiência desse aluno, que nem sempre ele está aberto para os desafios. Por quê, galera? Lembra que eu falei da importância da intuitividade do método. Da mesma maneira que o método auxilia você como profissional a reduzir o seu estresse para resolver problemas, do aluno também. Então, se pega um dia, vamos pegar uma sexta-feira, o aluno veio com a cabeça lotada. E, de repente, a gente precisa gerar novos aprendizados e muitos aprendizados aquele dia. Provavelmente ele não vai, provavelmente ele não vai ter espaço mental para lidar com excesso de aprendizado, mesmo que seja óbvio para nós. Tá? Só para vocês entenderem como eu valorizo essa questão de método e prezo aqui com a minha equipe, eu mandei um vídeo essa semana aqui na equipe mostrando, galera, olha a importância, era de um trabalho em grupo onde tinha um rapaz que ele não conseguia fazer uma movimentação simples. Então, é o que eu sempre digo. O que é óbvio para nós, na maioria das vezes, não é óbvio para o cliente. Então, o método ele é uma grande oportunidade de transformação pessoal do cara. E o Tadeu falou uma coisa semana passada que foi... terça-feira, falou uma coisa que foi incrível. A grande missão nossa como treinadores é que as pessoas se sintam super-heróis, que elas reconheçam esse poder da vitória. E para isso, principalmente, o final do treinamento, para a grande maioria das pessoas, tem que ser uma experiência positiva. Então, o método vai auxiliar de tal forma que vocês consigam navegar na prática diária do seu dia a dia com... como diz o Paulo Junqueira, com o coração acima da mente, aonde você consegue colocar as emoções no exercício físico. Onde você consegue pensar, imaginar vários botãozinhos, onde você fala, bom, esse aluno eu vou jogar um incentivo emocional, um incentivo mental. Não, esse aluno aqui, eu vou priorizar agora
a melhorar o esforço físico dele, que semana passada eu lembro flexões de braço, agora ele fez 11. Cara, parabéns, brother, você fez 11 flexões de braço, ó, 10% a mais de que resultado hoje. Então, eu vou aproveitar a frase do Paulo Junqueira aqui. Então, galera, o método é uma baita oportunidade para vocês colocarem o coração acima da mente. Por quê? Porque mentalmente vocês vão estar descansados. Tá? Então, na minha jornada, tá? Foi isso que aconteceu. Boa, Tadeu. Eu quero aproveitar também a presença aí do Paulo, mas para ilustrar com a Super Yoga o que eu falei anteriormente, do método e da metodologia. Né? Para quem viu, tá? Mas o que o Paulo fez? Ele criou um método, que é o método Super Yoga, baseado em várias metodologias. Ele não se tornou um profissional de metodologia única, que é uma coisa importante para vocês entenderem. O que é uma metodologia única nesse exemplo? Seria ele pegar uma das várias vertentes de yoga que existem aí, milenares, né? Que eu não sei os nomes lá, pegar uma delas e falar, é essa que eu vou seguir. Aí ele seria limitado àquela metodologia. O que ele fez? Não, ele pegou um pouco de cada uma das que ele conheceu e que ele julgou válido, uma parte, pegou a fisiologia, pegou os conhecimentos científicos da anatomia, da biomecânica, da fisiologia, da educação física, juntou isso e criou um método. Um método que, como a gente falou aqui no começo, pode ser ensinado a outros profissionais, a outras pessoas que vão aplicar o método e não necessariamente vão usar exatamente os mesmos exercícios. E puxando ainda daí, né, o que você falou da potenciação, que é um termo que eu não conhecia também, legal, né, que é da repetição, nós temos o exemplo do congresso aqui da chaturanga, né, que virou um marco do nosso congresso na boca das pessoas. Né? Então, é a repetição. Ou seja, a partir do momento que você faz essa potenciação no seu método, as pessoas começam a reconhecer pelo seu olhar qual vai ser o próximo golpe, ou pelo nome da coisa e tal. Né? Então, foi super... É um exemplo aqui do que eu falei antes, de método e metodologia. Não se prenda você, profissional, a uma metodologia única. Você que está aí, você quer... vai lá, faz a certificação da Super Yoga, faz a certificação do HIIT, faz a certificação lá e cria o seu método focando no cliente que você escolheu, naquele perfil de cliente que é o melhor, o que você mais se adapta, o que você sabe que você tem melhores resultados. Né? Mas cada um vai ser tratado de uma forma específica dentro do seu método, que tem uma variedade razoável de opções. Não é engessado num nome ou numa metodologia única e você tenta encaixar todo mundo naquilo. Exatamente. Tadeu, foi a experiência minha de quando eu criei o Storm. Todo mundo falou, mas é HIIT? Eu falei, não. Ele pode ser. E quando eu participei, galera, quando eu participei do prêmio, do concurso da USP, que eu, graças ao Tadeu, falou, Gil, vai ter um concurso da USP de Ribeirão Preto sobre emagrecimento. Você não quer participar? E aí eu fui, participei, fui eleito profissional do ano na categoria de emagrecimento e durante os questionamentos dos professores doutor, foi super bacana. Um deles falou, cara, por que você não chama de Storm 12 HIIT? Por que não é HIIT? Eu falei, bom, eu não gostaria de me ficar apenas a uma metodologia. E tenho visto na prática que ele pode ser HIIT e ele pode também não ser HIIT e está tudo bem. O que ele é? Intervalado. Intervalado ele é. Agora, se ele vai trabalhar no limiar de 90%, depende do meu cliente. Né? Eu gostei, galera, Tadeu, olha só a afinidade. A gente teve uma conversa, tivemos uma reunião anteontem aqui, onde eu falo para todo mundo, eu explico para os meus alunos, mas a gente teve uma reunião técnica aqui, que eu falo que o exercício é a chave da mudança. Agora, se o carro é um Fusca, se o carro é uma Ferrari, se o carro é outra história. E aí hoje teve a história eu vi aí no post aí do lançamento do
O né? Fusca, Que é o Fusca e a Porsche. e um super esportivo, um Porsche. Então, é isso. A gente precisa entender que o importante é a gente abrir a chave do coração para melhorar a qualidade de vida e saúde desse aluno. E quando tem uma coisa, galera, que é uma pergunta, eu já vou deixar agora, que é uma resposta que vocês precisam mentalizar. Qual depoimento vocês querem ouvir da boca do aluno de vocês? Se vocês pensarem isso diariamente, vocês vão começar a modular o comportamento de vocês como treinadores na prática atual do dia a dia. Fazendo as traduções necessárias, como o Tadeu falou. Na hora que falou chaturanga, o que é chaturanga? Cara, né, separar só para ouvir, mas ouve a tradução, ouve a experiência, foi um negócio que ficou, foi sensacional. Por quê? A experiência emocional que gerou no pessoal. Exatamente. Abriu a chave do coração. Gil, muito bom, eu vou aproveitar, nós estamos terminando, eu vou aproveitar e pedir a ajuda de vocês que estão nos ouvindo aí, e você, Gil, também, sem combinar nada, é o seguinte, eu tenho percebido, e hoje foi claro, nessas lives, desde que a gente começou agora, né, faz 2 semanas, um monte de gente que participa chega depois da metade, na metade, e aí no final começa a entrar e aí já está acabando. Então, pessoal, quem está ouvindo direitinho aí, faça um positivo ou negativo com a mãozinha aí, tá? Sobre o seguinte, para vocês, seria mais interessante se a gente começasse um pouquinho depois, e a minha sugestão para brincar também com a chaturanga, a nossa chaturanga vai ser às 12h12. Olha lá, o Adilson gostou. Faz aí. A gente passa a começar às 12h12. E aí tem a meia hora normal. Tá? Porque, eu imagino, sei lá, o cara acabou a aula, vai lá, vai almoçar, quando ele está tranquilo, ele olha o telefone e já está acabando. Mais uma ali. Perfeito. Boa. Vitor gostou também, Alisson. Quem não gostar pode falar aí, mas aparentemente eu acho que faz mais sentido porque eu tenho percebido que o pessoal entra na metade, né? E no final. Olha lá, o cara entrando no final. Né? Ele vai terminar uma meio-dia até ele pegar o celular para abrir, show de bola. Então, a partir de terça-feira, carreira 12-12. Agora vai virar marca internacional. Sensacional. SBP Toque carreira 12-12. Legal, boa. Muito bem. Gil, você é o homem do método, pode puxar o final aí. Deixa eu falar uma coisa antes de finalizar. Para quem não viu, hoje é o último dia. Se você tiver alguém que pode se interessar, avisa. Se você está ouvindo aí e não sabe o que eu estou falando, hoje é o último dia, entra na bio aí, para comprar o pacote gravado do congresso que foi há um mês atrás, que inclusive teve a Super Yoga e o Paulo Junqueira conosco lá, tá? Preço ridículo, você vai poder assistir inteiro, tranquilo aí na tua casa, numa plataforma de EAD bem legal. Hoje é o último dia que tem a oferta, tá? E para quem tem interesse na certificação, essa é a grande oferta, na verdade. Você fazer a certificação e ganha o congresso inteiro, tá? Dá uma olhada na bio aí que você vai achar. Muito bem, adorei o tema de hoje, Vitor. É isso aí, obrigado. Legal. Vai lá, Gil, você que encerra, você é o cara do método. Galera, método é libertador. De coração, método é um negócio libertador, é aquilo que... Ó o Meres aí, ó o meninão aí, o mestre. Quem me desafiou primeiramente a criar um método. O método é libertador, galera. Ele permite com que você, como profissional, tenha algumas facilidades. O aluno, se ele não treinar, o que existe como supercompensação do não treino? Existe uma tarefa já predestinada a ele, né? Pensar em férias, pensar em facilidades profissionais que vocês vão ganhar desde que tenham o método. Foi muito legal, galera. Eu quero que vocês guardem isso. Não saiam pegando uma metodologia e usando ela que nem martelo em todo mundo, porque senão realmente não vai dar certo. Por quê? Porque, sei lá, musculação.
super série, super série, super série. Não é esse o objetivo. O método tem a ver com uma situação de planejamento e organização que é liberdade para vocês e sucesso para o aluno. Eu garanto. Eu garanto. Ok? E ó, sou muito grato Perfeito. à SBPT, muito grato à SBPT por tudo que eu falo aqui, galera. Com as coisas que eu falo, tudo, tá? Obrigado, Tadeu. De verdade, obrigado, Tadeu. Obrigado, Gil. Um abraço para todos aí. Terça-feira estamos juntos de novo. Grande abraço. Tamo junto. Valeu, Tadeu. Bom trabalho.